tá começando mais um Vida e Saúde. Como é que você tá? Eu espero que vocês fiquem melhor a partir de agora, com as informações, com as dicas, com as receitas que vai aprender no programa Vida e Saúde de hoje. Essa semana inteira a gente vai falar sobre alimentação da família e hoje você vai aprender como introduzir corretamente novos alimentos, vai aprender um pouquinho também sobre a seletividade e a inapetência. Assuntos de família que a gente vai tratar com muito respeito aqui, porque a gente entendeu a importância desse assunto. Tem ainda esfoliante corporal natural e o Felipe ensina pra gente receita de quiabo refogado. Olha só, tá tudo um assunto de família aqui no Vida e Saúde. A gente entende que a família precisa de uma atenção especial, porque afinal ela é base da sociedade e de vez em quando é hora de ajustar alguns ponteiros, não é mesmo? Mais um quadro especial hoje do Vida e Saúde é o E Agora Mamãe, para as mamães e papais de plantão querendo tirar as suas dúvidas quanto à criação, educação dos seus filhos. Quero convidar você para interagir com a gente. Se quiser acessar o Facebook, a hora que quiser, manda sua foto. Como é que tem sido as mudanças aí na sua vida? Você tem abraçado os desafios? Tem sido uma vencedora, um vencedor? Conta pra gente, porque a sua história pode servir de inspiração, de motivação para outras pessoas. Agora, se você quiser ver conteúdos que já passaram aqui no Vida e Saúde, como receitas, dicas de atividade física, conversas com especialistas, é só acessar o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. E agora é a hora do nosso quadro especial essa semana. O quadro No Plantão vai estar falando sobre alimentação da família. E a gente tem o prazer de receber aqui a nutricionista Patrícia Lessa Fécori. Seja bem-vinda, pode chegar aqui. Uma grande amiga, que prazer recebê-la. Finalmente deu certo, né? Pois é, o prazer é meu. Vamos nos sentar que o assunto vai render, estou empolgada. E essa é uma das suas especialidades, né, Patrícia? Você gosta de falar de nutrição, mas não só nutrição em geral, família. Eu gosto. Quando eu terminei a faculdade, eu vim para São Paulo, eu me formei no Mato Grosso do Sul. Vim para São Paulo e depois de uns 2 anos de formada, eu me interessei pelo tema saúde da infância e adolescência. Então, passei durante 1 ano na Escola Paulista de Medicina me especializando nisso. E a especialização lá funcionava da seguinte forma. Você tinha o conteúdo teórico e você já praticava isso nos ambulatórios que a universidade coloca à disposição de quem está estudando. Que bacana, então. E eu me interessei teórico bastante, e prático. Teórico e prático junto, foi bem interessante. Agora é o seguinte, especialmente nessa época que a gente está vivendo de grandes mudanças, as pessoas estão mais interessadas por uma alimentação mais saudável, mas elas nem sempre sabem fazer isso da maneira certa, colocar para a família. Às vezes acaba sendo de um indivíduo só e toda a família segue os hábitos tradicionais que sempre viveu. Como deve ser feita a introdução de novos alimentos? Bom, a introdução dos novos alimentos, ela se inicia, se assim a gente pode dizer, logo que a criança começa o processo de desmame, né? Durante 6 meses, a gente preconiza que a criança só receba o leite materno. Em casos específicos, em que a mãe não pode amamentar ou que a criança não tem a mãe, né? Ela tem que ter outro tipo de alternativa para poder fazer o aleitamento. Mas 6 meses exclusivos, sem água, sem chá, sem absolutamente nenhum outro alimento. O leite materno, ele é complexo e completo. Ele tem tudo que uma criança precisa. Faz bem para a criança. Essa história de leite fraco, então, não existe. Não existe. A gente ouve muito isso na prática, né? A gente ouve muito mamãe falando, mas meu leite era muito fraco, meu filho mama já está chorando. Isso tem muito a ver com a disponibilidade que a mãe tem de parar. Aquele momento é dela e da criança. E o fato dela estar disponível ajuda na injeção do leite. Agora, a introdução de novos alimentos nem sempre é uma coisa fácil. Para alguns bebês, e não só para bebês, mas para crianças maiores também, quando a gente vai introduzir um alimento, às vezes tem uma resistência, às vezes é preciso um pouco mais de persistência, mas nem sempre é fácil. Não é nada fácil, na verdade, porque a criança está acostumada com o leite materno que está ali biodisponível, né? Ela faz o esforço, é um esforço grande da amamentação, mas ela faz o esforço, ela já tem naquele mesmo momento essa troca, né? Ela já recebe aquilo que ela está precisando, aquilo que ela está querendo. Na introdução dos novos alimentos, depende muito da forma com que o alimento vai ser dado para essa criança. Geralmente a criança,
o bebê inicia com um suco de fruta que não substitui a mamada. Ele está no momento entre 2 mamadas, geralmente no período da manhã. Certo. Depois inicia a papa de fruta, que a fruta é amassada. Ela não pode ser batida e peneirada. E por último, a gente coloca a papa salgada, que é a sopa, que de preferência deve ser feita numa panela de pressão, para deixar bem mole o alimento. E a panela de pressão você pede a quantidade menor possível dos micronutrientes, né, as vitaminas, os minerais. E depois ser amassada. Ela não pode ser peneirada. Então ela também. já começa amassada. Ela já começa amassada. A criança, ela tem uma força fenomenal na gengiva. Quem amamentou sabe disso. Né? Então ela tem já esse reflexo de mastigação, mesmo que seja com a gengivinha, tendo algum dente ou não. Ela já consegue triturar esse alimento. Tá. Ele já vem basicamente triturado porque ele é amassado. Mas passar na peneira esse alimento ou liquidificar, você vai estar dificultando a criança com as consistências. Quando ela pega um alimento que exige um pouquinho mais dela, ou que tenha pedaços menores, ela vai ter o reflexo de repulsa desse alimento. Então, quando eu já faço isso já no início, eu já estou estimulando, olha, vai ser assim e daqui a pouquinho vai ser um pouquinho mais grossinho. Isso, porque ela é progressiva, né? Você começa com uma papa e daqui a pouco você já coloca um pedaço um pouquinho maior. O que eu percebo é que muitas vezes essa ansiedade é tão grande por parte dos pais ou de quem está alimentando que acaba gerando um reflexo na criança. Sim. Não dá para quantificar isso, mas às vezes a pessoa que está alimentando, ela não espera para ver. E também tem aquele lance da criança, parece que está cuspindo o alimento. Coloca na boca e está cuspindo. Não é bem isso, né? Olha, a criança tem muita ansiedade dos pais, que reflete na criança. A criança está prestando atenção, né? É uma experiência que ela está vivenciando ali. E essa experiência, quanto mais positiva for, ela é melhor para a criança e para o pai também. Porque a gente alimenta a criança muitas vezes pensando na gente, não na criança. É verdade. Você faz aquele prato enorme de papa salgada, sendo que uma criança tem um volume gástrico de 150 a 200 ml. Não vai caber, Não vai caber, né? Então, cria já ansiedade nos pais e uma experiência negativa na criança que não dá conta de comer tudo também. E daí ela vai cuspir realmente. Agora, escolher uma receita para acertar no cardápio. Às vezes a gente faz uma coisa, sei lá, eu gosto muito de rúcula, coloco um pouquinho de rúcula picadinho, um pouquinho disso, daquilo. Chega na hora a criança não gosta. Acertar no cardápio tem a ver também com o sucesso ou a falta de sucesso para introdução de novos alimentos. Tem. Geralmente o que a gente recomenda? Quando a criança for começar a papa salgada, no caso, é depois de 1, 2 semanas que a criança já está com a papa doce, a papa de fruta, né? Que não deve ser acrescentado açúcar. A gente chama doce por causa, né, da fruta natural. Isso, do açúcar que vem da fruta. Mas a gente sempre fala, olha, mãe, comece com 2 tipos de vegetais, tá? Vamos supor, começa com tubérculo, né? E um outro tipo de vegetal que você possa misturar aqui. Vou dar um exemplo prático. Comece com uma batata e com um chuchu, tá? Você vai temperar isso com cebola, com azeite, um pouco de sal. Você vai colocar isso na panela de pressão, você vai amassar isso e você vai insistir durante 3 dias com a criança isso. A mesma alimentação? A mesma papa. Tá. Porque o primeiro reflexo da criança vai ser cuspir. Ela vai colocar para fora. São raras as crianças que na primeira papa, Teru, você coloca a colher, ela come, engole e já abre a boquinha pedindo mais. Primeiro porque ela é imatura, né? E segundo, porque ela não conhece o sabor. Não conhece, exatamente. Ela vai começar a reconhecer a textura, o sabor, a temperatura, né? Tem todos esses fatores. O leite está sempre na mesma temperatura, o leite materno. De repente, ela começa com um alimento que, além de não ser mais líquido, ele tem uma temperatura que varia do começo até o final da refeição, né? Numa textura diferente e com um sabor que vai mudar todos os dias. Não. Então, são 3 dias a mesma papa salgada. Ótima dica. Você vai insistindo com aquilo. Quando você percebeu que a criança se adaptou àquele sabor, daí você já pode mudar, porque você tem que trabalhar com a variedade também para que ela possa aprender esse hábito alimentar saudável. Ótimo. De alimentos diferentes, de variações de sopa, né? Como fazer para introduzir agora essa segunda fase de alimentos diferentes? Uma criança que já está um pouco mais madura também. Sim. A partir de 1 ano, você já pode dar, você pode e deve dar
o que a casa consome. Você não faz uma refeição especial para a criança. A partir de 1 ano, A então partir de cedo. 1 ano é muito cedo. E geralmente isso se estende até 2 anos de idade sem necessidade. Fora o fato dessa experiência da variedade, a criança precisa se sentir inserida na família dela. Eu sou parte dessa família. Eu como com os meus pais, se tiver irmãos, eu como com os meus irmãos à mesa e eu me alimento do mesmo que eles estão se alimentando. Tem a ver com a repetição aprender a comer. Algum tipo de alimento que geralmente não é muito comum, quiabo, abobrinha, berinjela, brócolis, né? Tem a ver com, é o alimento da família, todos estão comendo. Tem a ver com o fato dos pais deixarem a criança participar dessa refeição. O talher, ele é muito importante, mas a gente ouve dizer que pais atam os bracinhos dos filhos para não pegar o alimento. Só que com 1 ano de idade, a criança tem essa necessidade motora. Ela quer pegar, ela quer sentir. E isso deve ser incentivado e deve ser deixado. A criança tem que ter essa experiência. Pegar um quiabo inteiro cozido, Teru, e comer. Pegar um pedaço grande de couve-flor e comer. A criança não vai engasgar. E se ela engasgar, ela sabe repulsar isso também. Tem mais isso, ela tem esse reflexo já completo com 1 ano. Né? Até antes disso ela já tem. Então, de novo, a gente sente que, assim, que quem está cuidando às vezes fica com uma ansiedade. Não, vai fazer sujeira. A gente não tem tempo para isso agora. Vai engasgar. Eu conheço pessoas que não dão o alimento na boca inteiro porque falam que a criança não vai saber morder. Então, vai dando os pedacinhos. Interessante, então, esse lance de pegar, de sentir. Muito importante. Muito importante. Isso vai estar consolidando essa questão da criança de que a hora da refeição é uma hora interessante, não é uma hora que o tempo é contado, em que outras coisas são assim observadas, por exemplo, a limpeza, a higiene, entende? Não é hora disso, tem hora certa disso, e mas não é essa. outra coisa também, Patrícia, se a gente pensar que essa é uma fase que vai passar, essa fase da bagunça, mamães, vai passar, então deixa fazer sujeira, porque se você conseguir solidificar um bom hábito alimentar com seus filhos, poxa, tá garantido pro resto da vida. Pro resto da vida, é isso mesmo. Agora é o seguinte, e aquele lance de mascarar o alimento? Poxa, meu filho não come quiabo, mas eu sei que quiabo é rico em ferro, ele está precisando melhorar o intestino, o quiabo é bom, vou fazer tudo picadinho, faço uma bolinha, uma almôndega e... O que você pensa disso? Errado. A criança precisa conhecer o que ela está comendo. Pensa assim, nós como adultos, se a gente não gosta de determinado tipo de alimento e alguém mascara aquilo pra gente, a gente tem a chance de gostar. Só que se alguém falar para você o que quer, é uma propaganda enganosa. A criança ela tem que saber que o que ela está comendo é exatamente aquilo. Não tem que bater beterraba no feijão, Teru, para a criança poder comer a beterraba. Entendeu? Não tem que peneirar o feijão porque a criança não gosta do caroço. A criança tem que saber que aquilo que ela está comendo é daquela maneira, porque senão você pode dissimular outro tipo de comportamento mais tarde. Isso entra mais nas questões psicológicas. Mas a alimentação é o primeiro comportamento que a criança aprende. Comportamento alimentar. E se você já começa modificando isso, mascarando isso, mais para frente, quando ela começar a dissimular outros tipos de comportamento, você não vai poder chamar atenção. Olha a influência séria. A gente está falando de uma coisa que parece que é simples, mas que vai influenciar toda uma vida. A responsabilidade é muito grande. Patrícia, vamos acompanhar agora a reportagem que a nossa equipe fez com as pessoas da rua, dizendo quais são os alimentos que elas têm mais dificuldade de experimentar e também de continuar comendo. Ter uma boa alimentação é essencial para a nossa vida, mas nem sempre colocamos no prato aquilo que realmente é saudável. Nossa equipe foi às ruas para conversar com as pessoas e saber o que elas têm mais dificuldade de comer. Comer? Minha dúvida agora. Fruta, verdura, essas coisas tem dificuldade para comer. A pessoa pensa em comer só bobagem. Eu acho que o que é mais saudável, salada. Por quê? Porque é ruim. Mas é saudável, né? Come, mas não gosta. Difícil falar quem come porque ama. Mentira. Você, o que não te desce, que você tem uma dificuldade tremenda de comer? Repolho. Couve-flor. Couve-flor não desce, não vai. Comida saudável, né? Legume, verdura. Lá em casa mesmo é uma dificuldade para fazer eles comerem verdura, legume. Por quê?
Porque o fast food é mais gostoso, né? Infelizmente, a gente come, a gente sabe. Só que o ideal é o legume e a verdura, né? Olha, eu acho assim, em questão de saúde, não gosto de comer, não é que eles não gostam de comer. Muitas vezes a pessoa não tem tempo de comer por causa da correria do dia a dia, entendeu? Aí tu vê se ela sai do trabalho correndo, sai de casa correndo para ir para o trabalho sai para a faculdade, sai para algum curso. Aí elas só vão ter tempo de comer alguma coisa, comida mesmo, sem ser lanche ou essas coisas que comem pela rua, quando chega em casa. Aí, muitas vezes à noite. Aí come pouco, né? Chega cansado, vai dormir. Comigo é assim. Salada. Por quê? Porque é uma coisa muito sem gosto, assim. Não é aquela coisa muito atraente que nem lanche, essas coisas. Olha, eu não tenho muita dificuldade para comer as coisas saudáveis. Eu tenho dificuldade para abandonar as que não são, como o açúcar, por exemplo. Eu gosto muito de doce. Comida saudável. Comida saudável, porque principalmente de adolescente não gosta de comida saudável, eles gostam de porcaria. É lanche, tudo fritura, é o que não deveria comer que eles gostam de comer, né? E a gente também, né? O que você tem mais dificuldade? Às vezes uma fruta específica, o que mais é difícil descer para você? Salada. Não gosto de salada. Principalmente de alface, não gosto. Ainda conversando com as pessoas nessa rua de São José dos Campos, elas falaram pra gente que sabem exatamente o que precisam mudar, mas a dúvida que fica é como fazer isso? Algumas pessoas souberam responder. Lá em casa eu procuro todo dia fazer pelo menos 2 tipos de salada, cada dia uma coisa diferente, para ver se eles se adaptam, né? Você acha importante incentivar os filhos, a família a aprender a comer isso dentro de casa? Com certeza, né? A gente tem que comer, porque a vida hoje em dia já é tão corrida, tão estressante, ainda vai comer mal. Então tem que ter uma alimentação saudável. Fazendo exercício, que é preciso comer essas coisas para ir manter o corpo do jeito que está. E feito isso, comecei faz um tempo, inclusive. Tá tendo sucesso? Até agora sim. Não tenho feito muita coisa não, para falar bem a verdade. É o básico de salada mesmo, é o alface, o tomate. Eu tento comer o menos gorduroso e fritura possível, né? Como eu tento dar uma alimentação mais saudável para os meus filhos, então eu acabo comendo mesmo sem gostar. E com o tempo eu acabo gostando, né? Porque a gente tem que dar o exemplo. Procuro comer lá de vez em quando, porque tem que comer mesmo. Mas dizer que eu gosto, eu não gosto. Então eu como por obrigação mesmo. Muito obrigada, produção. E olha, Patrícia, como a gente vê, às vezes tem coisas que a gente não gostava na infância, né? E que vai perdurar para o resto da vida se a gente não se permitir a chance de provar novamente. Eu me lembro que eu não gostava de chuchu quando eu era pequena. Chuchu não, abobrinha. Sempre gostei de chuchu em salada. E hoje eu amo abobrinha. Mas porque eu experimentei de outras formas. Então, se você come sempre chuchu, abobrinha refogada, você não sabe que gosto que vai ter abobrinha assada. Voltando só um pouquinho naquela história de alimentos que não devem ser mascarados. Então, mas a criança precisa comer beterraba, ela precisa comer feijão. Como que eu faço para que essa introdução, para que essa implementação do hábito de consumo desse alimento seja positivo? Bom, primeiramente, tem que ser um alimento da casa, né? A criança tem que saber que ela come o mesmo que os pais estão comendo. A gente não cria ET dentro de casa, certo. A gente cria seguidores dentro de casa. A segunda questão é, a gente insiste 1, 2, 3 vezes. A criança não quer. Existe a grande probabilidade de ela não querer porque ela não gosta. Não é porque ela não quer. O paladar dela não aceitou aquilo. E a gente tem que respeitar isso, né? Existem outros alimentos que têm uma composição muito parecida à beterraba, uma composição muito parecida, vamos supor, ao feijão carioca, né? E que você pode ofertar para a criança, apresentar para a criança. E, de repente, esse outro tipo de alimento com a mesma composição seja agradável para ela. Agora, outra coisa que a gente precisa tratar e entender é a inapetência. O que é a inapetência? É o desinteresse e a falta de apetite, a inapetência alimentar, né, especificamente falando. Então, isso acontece geralmente no pré-escolar, entre 1 a 6 anos de idade. A inapetência alimentar, ela é um termo utilizado para justificar e para definir a falta e o desinteresse da criança pelo alimento. Junto com a inapetência vem a neofobia alimentar. O que é isso? É o medo que a criança tem de experimentar algo novo. Isso é muito comum no pré-escolar.
que é a criança de 1 até 6 anos de idade. Nesse período, Turu, acontecem várias mudanças fisiológicas que fazem com que a criança se desinteresse. O primeiro é o seguinte, a criança está assim, no máximo do descobrimento motor. Ela está alerta até o último fio de cabelo. Isso, então ela já anda, ela já mexe nos objetos. Põe tudo na boca. Põe tudo na boca. Né? Ela está nessa fase de experimentação assim, máxima. Então ela se desinteressa pela alimentação. A outra questão é que o volume gástrico dela ainda é muito pequeno, é de 200 a 300 ml. Quer dizer, é um estômago muito pequeno. Então ela se desinteressa também pelo alimento por causa disso. A outra questão é que é uma fase que, se na introdução dos novos alimentos, depois de 6 meses da amamentação, não foi feito da maneira correta, ela já vem trazendo essa experiência negativa. De resistência. De resistência. Então, quando chega a hora da refeição, ela associa com uma hora muito ruim. E daí vem aí um ciclo muito vicioso que acontece, que é o ciclo de chantagem, né? Os pais ou quem alimenta a criança começa a chantagear a criança. Olha, se você não comer, você não vai assistir televisão. Se você não comer, você não tem sobremesa. Se você não comer, você não vai brincar. Quando muito, colocam a criança em frente à televisão, porque a distração faz com que a criança abra a boca por qualquer coisa que você colocar na boca dela. Isso está errado. Você não negocia isso com a criança. Então, é uma fase assim de tantas coisas ao mesmo tempo, dos pais, de quem cuida, como da própria criança também, que tá em modificação, né, o tempo todo, que a criança se desinteressa pelo alimento. Agora, é uma fase extremamente desafiadora para cuidadores e para a criança também, que precisa ser tratada com muita inteligência, porque se a gente usar desses argumentos, né, da chantagem ou da distrações, brincadeira, tem gente que brinca, eu mesma brinquei muito com meu filho, né? Não, de trazer brinquedos para a mesinha dele, para tentar, enquanto brinca, você alimenta. Na verdade, se a gente não tiver percepção, parar para pensar, calma, às vezes falta alguém para cuidador conversar, trocar uma ideia, porque o que ele pensa? Preciso alimentar, e eu vou fazer isso a qualquer custo. Tem gente que sai com um prato atrás da criança, vai no elevador, muito volta, comum. Sobe, desce. Muito comum. Tem gente que substitui daí a refeição sólida pelo suco ou pelo leite. A criança não comeu, então vou dar um suquinho ou senão vou dar um leite para ela. E o que deve ser feito então? Não deve ser feito dessa maneira. A criança não está com vontade de comer, espera. Uma hora ela vai ter vontade de comer. E aí eu ofereço o quê? Porque normalmente passou o horário do almoço, eu vou oferecer o lanchinho da tarde? Sim, a próxima refeição. Certo. Ela não comeu, você... Antigamente as pessoas costumavam guardar o prato do almoço da criança para quando ela tivesse fome. Muito comum. Só que assim, também era assim, num tempo onde não existia como você esquentar aquele prato instantaneamente. Então a criança ia comer o quê? O prato frio. Frio, né? A comida já estava toda fria, seca. Piorava o desinteresse dela, né? Então assim, passou a hora do almoço, a criança não quer comer? Mãe, não tem problema, não é culpa sua. A criança tem esse direito de não querer se alimentar. E geralmente acontece meio que a criança toma o de jejum, né? Faz o café da manhã. Daí a mãe dá uma colação, um lanchinho entre o de jejum e o almoço, num horário muito próximo do almoço. A criança não vai ter fome. Passou a fome dela. Espera um pouquinho. Na hora que ela sentir a fome, se estiver próximo do horário do lanche da tarde, dê em forma de lanche para ela. Ótimo. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa na nossa conversa aqui, tá muito interessante. Você que de repente está pegando a conversa agora, daqui a pouquinho vai estar disponível no nosso blog, você vai poder assistir na íntegra. Mas na volta do intervalo a gente continua falando sobre inapetência e também vamos falar um pouquinho sobre a seletividade. Já, já. Muito bem, estamos de volta. Aqui a doutora Patrícia, que é nutricionista, está nos ajudando a entender como oferecer melhor os alimentos, de maneira adequada, os alimentos para as crianças. Também estávamos conversando aqui sobre a inapetência, a falta de vontade de comer. Interessante, então, esperar a próxima refeição e oferecer, então, a próxima refeição sem barganhar, sem o leitinho, sem o suquinho. Agora, por sua vez, tem crianças que escolhem demais, até comem, mas acabam selecionando demais os itens que fazem parte da sua dieta.
Como que a gente lida com isso? Bom, a seletividade alimentar eu acho um pouquinho mais difícil de lidar do que a inapetência alimentar. Por quê? A criança geralmente traz a seletividade em consequência da inapetência. Então, a criança não quer comer e logo, quem cuida da criança, o pai, a mãe ou um responsável, percebe que determinado tipo de alimento ela aceita bem e começa repetidamente a dar aquele mesmo tipo de alimento para a criança. Bom, então vamos pensar na lógica. Quem selecionou esse alimento? Foi a criança ou foi um adulto? Foi o adulto. Foi o adulto que separou aquilo, percebeu que a criança gostava, selecionou e entregou para a criança. Então, por exemplo, gente, é muito mais fácil você selecionar a criança, selecionar e aceitar a seleção de um adulto, de um alimento que é de fácil mastigação, Teru. O macarrão não é muito mais fácil de mastigar e de engolir do que um arroz, um feijão e uma proteína, uma outra proteína? Sim. Por isso que todas as crianças, acho que todas que eu conheço amam macarrão. Gostam de macarrão, exatamente. Então, tem a ver com a consistência do alimento quando a criança seleciona. Tem a ver com a rapidez que esse alimento pode ser consumido. A criança tem pressa em terminar de comer porque ela quer brincar. Né? Tem a ver com o tipo de utensílio que é utilizado com a criança. Como assim? Uma criança pequena, ela tem uma dificuldade muito grande de comer com um garfo. E é comum pais que deem garfinhos para as crianças. O garfinho é para espetar alguma coisa, mas o garfinho não é para você apanhar alguma coisa para você comer, né? Então, qual que é o utensílio correto para uma criança pequena? Colher. É uma colher, né? Outra coisa, as pessoas acham que o utensílio correto para veicular um líquido é uma mamadeira. Não, não é. É um copo. A criança, com 1 ano de idade, ela tem perfeitas condições de pegar um copinho e tomar um suco. Né? Então começa nisso daí. A gente que acaba esticando os processos. Isso. Então tem pai que chega assim, tem os pais que chegam e falam: nossa, Patrícia, meu filho só quer saber de tomar mamadeira. Ele quer saber do leite da mamadeira porque é mais fácil, né? Não é porque ele gosta da mamadeira em si, é a facilidade disso, dele poder engolir isso de uma maneira mais rápida. Então, o utensílio, a mamadeira, o garfo, a colher, tem o momento certo e tem o tipo de alimento correto que você deve utilizar esses talheres, né? Para poder a criança se alimentar. Como fazer então essa transição? Porque o que passou, o que ficou para trás, a gente precisa dar um jeito de corrigir. Não é porque a gente começou de um jeito errado, que uma coisa levou a outra, no caso a inapetência, depois a seletividade. Tem solução, não tem? Tem solução. A primeira solução é você trabalhar com os pais. Quando você conscientiza os pais da responsabilidade dele e de uma responsabilidade que não é pesada e prazerosa, fica mais fácil. E eu acho que esse entendimento precisa ser do lance de a alimentação, como você mencionou no primeiro bloco, ela vai ditar caminhos para outras habilidades da vida. Com certeza, para outros comportamentos. Outros comportamentos. Exatamente. Então, assim, você sempre trabalha com o pai. No seguinte sentido, não se sinta culpado porque a sua criança só quer comer determinado tipo de alimento. Vamos partir agora daqui para frente. Ótimo. Vamos começar a introduzir outros tipos de alimento com ela. Você continua oferecendo, vamos supor, o macarrão, se a criança só quer macarrão, o suco, se ela só toma o suco, mas vamos começar já a apresentar outros alimentos para a criança. E fazer com que a criança participe daquele momento é muito importante. Leva a criança para o supermercado para comprar o alimento junto com você, não para escolher, mas para comprar. Tem que ser um ato conjunto, vocês vão decidir juntos, né? Leva a criança para a cozinha, separa um tempinho. É desgastante, é trabalhoso, a criança faz bagunça na cozinha, mas coloca ela para ajudar a descascar, né? Não cortar, porque a criança não tem habilidade com a faca ainda, mas a descascar um alimento, a colocar uma salada num pratinho. Coloca ela para montar o pratinho dela quando ela já tiver essa coordenação. E lembre-se o seguinte, o prato da criança tem que ser do volume bem próprio para o tamanho dela. Não faça um prato de adulto para uma criança, não faça uma lavagem para uma criança de misturar tudo. Você está mascarando os sabores fazendo isso. E achando que é lindo, maravilhoso, mas... Isso, e não é. A criança, ela tem uma necessidade visual como nós temos essa necessidade. Se você vai no restaurante e vê um prato mal preparado, você não quer. Come com os olhos primeiro. Exatamente, a digestão começa nos olhos. A petialina, que é a saliva, ela é secretada por causa do interesse visual pelo alimento. Olha só.
Então, coloca a criança para fazer a comidinha dela, para fazer assim no sentido de montar o pratinho dela. Coloca um pouquinho, se ela vencer aquele pouquinho, no outro dia vai ser mais fácil comer um pouquinho mais, no caso da inapetência, né? Coloca ela para montar ludicamente o pratinho dela. Se ela não come cenoura, faça formas diferentes com a cenoura, que ela se interesse, né? Olha, Patrícia, está muito boa a nossa conversa aqui. Durante a semana, a doutora Patrícia vai estar conosco, nos ajudando a entender como lidar com a obesidade, por exemplo, como a influência da alimentação na escola pode interferir nos hábitos alimentares e muitos outros assuntos da família. Por enquanto, nosso muito obrigada, viu? Vamos para uma dica Vida e Saúde agora, depois você aprende a fazer um esfoliante corporal natural. Não guarde mágoas, faz mal para a saúde e para a alma. Teve um problema no trabalho, na escola ou na família? Seja corajoso, valorize o seu próximo, ame, perdoe. Muito bem, agora é hora de entrevista aqui no Vida e Saúde. Como prometido, eu disse que a gente aprendeu hoje um esfoliante corporal natural, mas a doutora Jaqueline Kowalczuk, que é quem vai nos ajudar a entender como funciona e porque essas propostas são importantes, ela não vai trazer uma não, ela vai trazer 2 propostas de esfoliante natural. Sim. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente, viu, doutora? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Você está trazendo para a gente 2 propostas. Vamos falar de uma primeiro e por que ela é bacana. Sim, essa proposta é com sal grosso e azeite de oliva e alguns óleos essenciais. Só isso? Somente esses componentes. São fáceis de serem encontrados, tá? Não tem dificuldade nem na preparação. Esse esfoliante é para o corpo inteiro. A única coisa que você vai excluir é o rosto, que é uma outra fórmula que a gente já conversou sobre isso num outro momento. A gente já fez esfoliante para o rosto mesmo. Tem gente que gosta de esfoliar o cotovelo, o joelho, que são áreas que ficam mais grossinhas, né? Exatamente. O tornozelo, o pé, dá para usar isso aí? O calcanhar. Esse tratamento aqui, natural, é para essas partes do corpo. Principalmente a região plantar, o calcanhar, o cotovelo, o joelho, mas cada área tem um movimento para ser realizado. Legal, vamos falar então disso. Quanto que eu vou usar de cada componente? O sal grosso eu vou colocar 2 xícaras, tá? de sal num recipiente maior. Olha só, gente, ela tá usando o sal grosso, mas não é aquele sal grosso mesmo, aquele de churrasco. É só um sal que não é refinado, mas ele não é aquele que vai machucar a pele. Isso mesmo, é um sal diferenciado para spas, para clínicas, que eles fazem essas massagens específicas. Vou utilizar o azeite de oliva prensado a frio, tá? Aqui também vai umas 2 xícaras de azeite. Eu vou colocar... É um azeite de mercado mesmo? Você vai encontrar em supermercado, mas sempre lembrando de observar aquele que é extra virgem ou prensado a frio. Ok. Porque esse óleo reúne as propriedades que vão ativar a circulação e tudo mais no momento ali da aplicação. Tá. Antes de eu colocar aqui no sal, eu preciso misturar alguns óleos essenciais. O que eu separei aqui são lavanda e camomila. Quanto de lavanda? 3 gotinhas de lavanda e 2 de camomila. E olha, parece que é tão pouquinho, faz diferença. São gotinhas, mas essas gotinhas reúnem os princípios ativos para estimular a nossa circulação, acalmar em alguns momentos. A lavanda, ela tem várias aplicações. Ela é antisséptica, ela ajuda a relaxar o nosso sistema nervoso. A camomila também vai ajudar a revigorar as nossas células. Como o esfoliante, ele vai retirar as camadas de célula que estão mortas ali, a camomila vai ativar as que estão por baixo para a renovação delas. Ótimo. Então você mistura os olhinhos com o azeite. Isso, 3 de lavanda com 2 de camomila, ou 3 também de camomila, pode ser. Tá? Mistura aqui as gotinhas. Ainda ficou um pouquinho aqui. Vamos aproveitar, tudo, já o que que é tão fica pouquinho, ali, né? Diluo o óleo essencial no azeite de oliva. O azeite de oliva ele é considerado óleo prensado a frio, ele é um óleo carreador,
tá? Carreador porque ele contém as suas propriedades, ele vai transportar as propriedades desses óleos essenciais. Misturei, você pode até sentir o aroma já um pouquinho diferenciado mudou. da lavanda. Eu ia fazer essa pergunta, porque o azeite é bem forte, gente, mas já mudou. Já, você coloca os aromas aqui e você já tem um outro odor. Tá, então é só misturar os óleos essenciais, o óleo vegetal de azeite de oliva ao sal. Ao sal. Vou colocando em toda a extensão do sal, olha, para que ele vai o sal vai absorvendo. E dá para reservar isso aí, doutora? Dá para separar. Porque eu não vou usar tudo isso de uma vez. Não vai. Você vai guardar num recipiente tampado, pode colocar num ambiente refrigerado. Tá. Por alguns dias, tá? Não muito tempo. Agora é o seguinte, olha, você pode estar aí pensando, gente, mas 2 xícaras de azeite, você vai comprar um vidro de azeite, que normalmente tem meio litro, para fazer isso aqui. Exatamente. Mas se fosse comprar um cosmético, uma coisa, talvez seria muito mais caro. Com certeza. E não tão eficiente. Não tão eficiente. Existem vários produtos aí no mercado com várias marcas, várias aplicações, mas desse aqui são todos os componentes naturais e que cada um deles vai ter a sua função no meu corpo. Olha... Como que a gente aplica então, doutora? Com uma porção você vai colocar na sua mão, né? Você vai espalhar um pouquinho, pode ser com luva, quem for fazer... A massagem nunca é a mesma pessoa que vai fazer, não tem nem como. Não dá para aplicar em mim mesma. Não, porque tem regiões que um pouquinho mais delicadas. Aí, no caso das costas, uma dica de comprar aquela escova de banho e envolver a ponta da escova com uma toalha bem fina. Pode ser aquele pano tipo algodão, uma fraldinha. Aí você... molha, né, esse sal e aí você alcança as regiões das costas com movimentos bem suaves, bem lentos. Circulares, doutora? Circulares. Tá. Para você poder alcançar os músculos também. Tudo Ao mesmo bem. tempo vai estar esfoliando, retirando, né, as células de camadas mortas e também massageando a musculatura. Tá, agora a gente tem uma outra proposta aqui que eu gostaria de mostrar, apresentar pelo menos os ingredientes que são. Essa é uma outra dica, também são poucos componentes, esses componentes são muito eficazes. Primeiro eu vou ter que preparar um chá, que é o chá de camomila, 1 xícara de chá. Aí você vai reservar também esse chá numa outra vasilha, numa tigela. Você vai colocar aqui nesse chá chia moída. Quanto de Aquela chia? sementinha, você vai colocar aqui uma meia xícara de chia. Tá. Aqui tem 1 xícara inteira, então eu vou colocar a metade. Meia de chia moída, de chia tá, gente? Moída. Hoje foi moída agora na parte da manhã. manhã. Eu vou deixar um pouquinho de tempo lá na sua casa, aqui nós não vamos ter tempo para ficar esperando. Ela vai formar uma mucilagem, Ela aglutina. Isso, uma espécie de gel. É isso mesmo que é para fazer. Tá. Depois que ela formou esse gel, você vai misturar a ele, ó, ela já começa a formar, ó. Bem rápido. Exatamente. Quanto que eu vou usar de fubá? Vou colocar 4 colheres. Posso Coloca pôr? aqui, por favor. Fubá de cozinha, aquele que a gente faz polenta em casa. Exatamente. 2, 3... É bem cheinho assim, como eu tô fazendo? Um pouco menos. Colher de vovó, gente. O Felipe me ensinou. Olha só. A nossa vasilha tá meio pequena aqui. Esse vai ficar mais uma pasta. Isso, vai ficar um creme, na verdade. Você vai misturando com paciência, não tem pressa. E esse aqui vai usar ou foi só para a demonstração? Para fazer o chá? Para fazer o chá. Únicos componentes que foram para esse gel esfoliante. E esse aqui também dá para usar na hora do banho, por exemplo? É antes do banho. Antes do banho, Antes sim. do banho. Você vai fazer essa massagem corporal, essa esfoliação. Mesmo movimento? Mesmos movimentos, sempre circulares. Na região dos pés, você pega uma porção e vai massageando também. Ali nessa região pode ser um pouquinho mais acentuada. Tá. Outra mais vigorosa. Isso, que você não vai acentuar tanto a massagem é na região anterior aqui. Essa região da perna, da tíbia, na parte de baixo, aqui perto da canela. Porque a musculatura é um pouquinho mais fina ali, então você não pode forçar muito. Agora, na região posterior, aí como... Na batata da perna? Isso, que é maior
musculatura, aí você aumenta a pressão na hora da massagem. Tá certo. Na região do abdômen, sempre Sentido... salientando o sentido dos movimentos peristálticos. Horário. Da direita para a esquerda, massageando. E assim vai, a musculatura também, toda essa extensão. E na parte das costas, como eu falei para você, que é aquela pode com ser escovinha. Se você tem alguém em casa que pode fazer a massagem, você vai deitar na sua cama, sempre cobrindo com um lençol ou um plástico que você tiver, com toalhas. E faz na região das costas. Faz na região dos quadris também. Ótimas propostas, muito São obrigada. maravilhosas, tanto a com azeite de oliva e sal e essa com fubá. E chia. Aqui você tem mais facilidade de encontrar próximo da sua casa. Faça, é um tratamento natural, ele funciona mesmo. Tá certo, doutora. Muito obrigada, viu? Que agradeço. Amanhã a doutora Jaqueline Kowalczuk estará novamente conosco, nos ensinando mais um tratamento natural com coisas que você pode fazer em casa. Vai ser tônico natural, tá bom? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem culinária com Felipe Biasi. Agora é hora da culinária no Vida e Saúde, o intervalo foi bem rapidinho e hoje o Felipe traz uma receita de família aqui. Quiabo ao forno, uma receita bem gostosa, bem brasileirinha, super funcional. Quiabo é ótimo para o intestino, rico em ferro e sofre muito preconceito, coitado. Sim, tem sempre aqueles segredinhos, né? Ai, tirei da baba com limão, ai, cozinha ele com água e sal, bate água fervendo, frita. Então hoje eu vou desmistificar, vou tirar todas essas dúvidas, esses mitos aí e vamos deixar ele bem gostoso e fácil de fazer. Tá certo. O que você vai usar para essa receita, Felipe? Olha, de ingredientes eu vou usar 3 folhas de louro, 3 folhinhas de louro. Vou usar também, além do louro, como tempero, salsinha. A salsinha cortadinha já. Vou usar o suco de um limão. Suco de um limão. Vou tirar a semente e a polpa desse tomate. Vou usar somente a carninha dele. Tomate sem semente, então? Sem semente. Meia cebola média. Sal marinho. Sal marinho. Azeite e não podia faltar para o nosso quiabo, o quiabo que está aqui, e eu já ensino vocês também como escolher e perceber que o nosso quiabo está bom ou não. Legal, ótimo. Tem dica para isso também, para você não pegar, comprar um quiabo, achar que tá maravilhoso e aí de repente chega em casa tá duro, ninguém vai querer um negócio fibroso. Perfeito. Felipe já volta ensinando pra gente essa receita de quiabo ao forno, mas agora a gente acompanha o quadro E Agora, Mamãe? Olá, bem-vindos ao nosso quadro E Agora, Mamãe? Muitos especialistas falam e muitas mães, muitas avós, todo mundo fica dando dicas pra gente, que a gente tem que ensinar os nossos filhos a lidar com as frustrações, a saber se comportar, não é mesmo? Mas será que os pequenos só precisam aprender a lidar com as próprias frustrações? A educação emocional, na verdade, é muito mais ampla do que isso. A gente precisa e deve sim trabalhar as questões de consciência emocional das crianças. Pois é, não só aquilo que as deixam bravas e chateadas, mas a gente precisa ensinar e mostrar para os pequenos, ajudá-los a compreender e a conhecer aquilo que deixam eles também felizes, para aquilo que fazem, aquilo que ajuda com que eles se sintam, tenham momentos de felicidades, de prazer. Então as crianças precisam conhecer os próprios sentimentos, os sentimentos que muitas vezes são chamados de negativos, apesar de não serem negativos, porque são importantes, né? Como a tristeza, a raiva, a própria frustração, como aqueles sentimentos de prazer, de alegria, de felicidade, de muita animação, aquilo que dê, e conhecer não só esses próprios sentimentos, o que ela sente, como ela fica com ela mesma, o que ela tem vontade de fazer quando ela está diante de cada uma dessas situações ou de cada um desses sentimentos, mas também nomear cada um deles, aprender, conhecer o que traz esses sentimentos para elas e o que ela faz para lidar com cada um desses sentimentos. Então, o que me deixa brava e o que eu faço, ou como eu reajo quando eu estou brava, ou como eu deveria reagir quando eu estou brava. E o que me deixa muito alegre, o que me deixa
feliz da vida. E como que eu reajo quando eu estou feliz da vida? Porque sabe que tem criança que não tem muito essa consciência dos sentimentos e quando ela está super animada, super feliz, ela acaba precisando ali extravasar de alguma forma e vai quebrar, e vai pular, e vai fazer alguma coisa que muitas vezes não é tão construtivo para ela. Então ter essa consciência dos próprios sentimentos, ter sentimentos pelos próprios sentimentos é muito importante. Saber nomear tudo isso que ela sente, todas essas emoções é muito importante. E a criança não nasce sabendo de tudo isso. Ela precisa que o adulto, que os pais, que os educadores tragam essa consciência para ela, ajudem com que ela perceba todas essas questões que envolvem, né? Então a gente vai permitir que os pequenos evoluam, se conheçam aquilo que eles sentem, aquelas associações para que eles possam evoluir, né? Muito obrigada pela sua atenção e pelo nosso encontro de hoje. Até a próxima! Muito obrigada, Larissa. Hoje o assunto está todo familiar aqui. Aliás, durante toda essa semana a gente vai falar sobre alimentação familiar. A gente vai tratar de obesidade, a gente vai tratar de como a alimentação escolar influencia nos hábitos alimentares da criança. E existem algumas coisas que a gente precisa ficar atento. Quiabo é muito rejeitado pelas crianças se não for introduzido, como a doutora Patrícia falou hoje, logo no início. Perfeitamente. Se não tiver o costume desde criança, desde pequenininho, mais tarde é mais complicado. Mais complicado. Você gostava de quiabo quando era pequeno? Eu sempre gostei por causa da minha... A introdução foi feita na hora certa. Na hora certa, assim, mas tem um que eu não me dou mesmo. O jiló, o daqui eu como hoje, que sou mais velho, mas quando criança eu também não conseguia comer. Hoje eu como, mas aprendi. Foi difícil. Então, olha, mais uma maneira aí para você aprender uma comidinha trivial, do dia a dia, muito simples e fácil. Você que não quer ficar gastando tempos e tempos lá na panela, bota no forno. O Felipe vai ensinar todas as dicas agora. Vamos lá, chefe. Perfeitamente, muito bem. Para um quiabo estar bom, olha só, a gente vai pegando todos eles e vai quebrar essa pontinha. A pontinha quebrou e ficou junto, não está bom porque está muito fibroso. Ela tem que quebrar e se soltar. Soltando, ela está maravilhosa para ser usada. E apesar de ter um quiabão grandão, esse aqui tá fresco. Tá fresco, olha. Você vê que eu quebro, olha, ele sai na mão. Você colheu aqui na horta esse quiabo, filho? Colhemos aqui na horta. Esse já não tá vendo, Teru? Ó, esse quebrou inteirinho. Esse aqui tá cheio de fibra, então a gente não precisa. Ih, esse aqui nem quebrou, Felipe. Tá ruim, não dá pra gente usar. Dá pra secar e plantar. Plantar de volta. Tem gente que gosta de usar, por exemplo, pra fazer composto, pra fazer uma conserva? Dá pra fazer conserva? Dá. De quiabo? Com azeite, mel, opa, não... eu não sabia não. Bom, olha esse aqui que grandão, gente. Quiabo orgânico, mas esse aqui já passou da época. Vou tirar essa parte mais de cima. Eu vou tirar de todo, ok? Cabinho. O cabinho deles, ó. Agora, Felipe, eu esqueci que eu ia falar. Será que é uma pergunta boa? Manda Será bala. Que é importante? Diz que quando a gente esquece, diz que não é importante, né? Dizem, né? Olha, então eu vou fatiando eles aqui em pedacinhos grossos, tá? Você já lavou esse quiabo antes porque ele tá sequinho. Essa é uma dica boa também. Eu já lavei, ele tá sequinho. Eu lavei ele cedinho. Eu não gosto de usar o quiabo molhado, porque eu acho que isso também faz aquela Piora a baba eu lembrei dele. que eu ia falar. O quiabo também é usado bastante em Minas Gerais. Em Minas, Goiânia, com certeza. o pessoal usa muito, sabe como? Quiabo com frango e o quiabo com abóbora também. Isso agora o é nosso justo. amigadinho aqui, que é lá de Nanuque, vou mandar um abraço pra Nanuque. Vou mandar um abraço pra Coroaci também, porque senão vão ficar com ciúmes lá na Bahia, sabe? Os nossos amigos aqui, Edinho e Tinga, de Coroaci e de Nanuque. O Edinho me disse que lá em Nanuque diz que come quiabo com carne moída. Só isso, Edinho? Tem mais coisa? Só isso. E diz que é show de bola. Fica tá a dica. Aí mais uma dica, muito bom. Carne moída vegetal aqui, tá, Nanuque? Dá pra fazer também do jeito natural, E será que tá? é com coentro ou com salsinha, hein? Não sei, aí já é o tempero... Esse é o quiabo do Felipe de Ibiúna. Ibiúna ao forno aqui, a gente também serve na clínica um pouquinho do nosso quiabo.
E eu vou tirando, gente, olha, eu vou tirar todo... Vou usar só 2 tomates e vou tirar a semente dele, tá bem? Tá. A semente vai embora. Que pena. É uma pena. Mas a semente vai embora. A gente pode usar ele para um molho de tomate, para uma outra coisa. Dá pra congelar, Felipe, ou não? Dá também usar para depois? congelar, não tem problema. Só não podemos descongelar e congelar novamente. Tá. Congele apenas uma vez. Dá pra usar no molho de tomate, né, Felipe? Aproveitar no molho de tomate esse miolo e essas sementes. Tirando tudinho. Você gosta de comer quiabo com arroz? Eu gosto muito. Minha avó também fazia muito quiabo com carne moída e coentro. E aí a gente comia com arroz, saladinha e Tá aí, feijão. olha, arroz, prato principal, que é o quiabo. E o feijão era preto sempre. E feijão, olha que delícia. Comida bem brasileirinha. Bem brasileirinha. Muito bem. Olha, agora eu vou cortar em pedaços grossos o nosso tomate, bem Você não quer picadinho, não, você quer quadradinho. quadradinho mesmo, para que ele apareça no final da nossa receita. Ok? Olha só. Com perfeição. A gente vai colocando ele. E eu ainda tenho um truque do gato, que é o limão. O limão sempre ajuda a reduzir a baba do quiabo, assado ou não assado. Agora, se colocar bastante limão, dar uma carregada, dá pra servir ele como salada fria, não dá, Felipe? Com certeza. Deixa esfriar, leva ao forno, deixa esfriar e serve ele como salada. Com limão já sai temperado do forno. Já sai legalzinho pra gente comer, né? Só tem que esperar esfriar. Olha, No inverno dá pra servir uma salada morna horas. morninha, não tem problema. Olha, outra dica importante também pra quem faz, tem muita gente que rala a cebola pra colocar e tal, ou corta bem pequenininho. Para a cebola também não soltar aquela aguaceira na sua receita, eu indico que você corte ela maior mesmo, em pedaços grandes, ó. Vou cortar em quadrados bem grandes. Tá. E aí, ó, eu vou espalhar esses quadradinhos. Vou colocar de tempero louro, cheiro verde, deixando aqui em cima para o pessoal ver com mais facilidade. Cheiro verde. Muito bem. Azeite. Ok. Fiozinho de azeite. Sal. E vamos levar assar num forninho aí de 180 a 200 graus por 15 a 20 minutos e nada mais. Não, mas bem? peraí, o limão você põe antes ou depois de assar? Vou pôr agora, já. Ah, eu achei que ia depois. Vou pôr já. Olha só. E vou levar para o forno dessa maneira. Felipe, cubra a forma? Não, a forma não vai ser coberta com papel alumínio, ok? Tempo de forno também é importante, porque olha só o quiabo do Felipe, como é que ficou. Ficou aqui um quiabo mais, ó, soltinho. Ele não ficou aquele quiabo todo acabado não, derretido. Não, ele tá duro ainda, tá inteiro, não é aquela coisa que também parece um creme. Mas tá bem cozido e tá bem cheiroso. Muito obrigado. Posso provar? À vontade, bom apetite, Teru. Tem uma parte que tá meio tostadinha aqui. Louro deu um toque especial. O limão tá bem sutil, não tá aquela coisa picante. Você vai servir como salada, já carrega no limão antes de assar. E o sabor tá perfeito, o sal tá no ponto, o azeite tá no ponto. Coisa boa. Obrigado. Tá aí mais uma dica para você passar bem em casa. Vídeo Saúde se despede por aqui. Não esquece, amanhã tem mais, muito mais para você. Viver mais, viver melhor, viver de acordo com o que o Criador planejou para você. Um abraço e a gente se encontra amanhã. Tchau!